Bom dia, meu povo! Esse é o Café com Notícia dessa quarta-feira. Vamos lá? Gente, eu preciso falar hoje de um tema que tá rolando aí essa semana, principalmente, em função da sessão solene dos 60 anos em memória à ditadura militar na Câmara dos Deputados. Do que eu tô falando? De quem eu tô falando? Zé Dirceu. O homem tá de volta. E, gente, não era sem tempo. A gente precisa muito de uma liderança como José Dirceu, ativa, atuante, com voz e com vez na política brasileira. Existem muitas mentiras em torno da história do José Dirceu, assim como existe na história do Lula. O José Dirceu, só para deixar bem claro uma coisa, ele poderia ter sido o Lula, ele poderia ter sido o presidente da República em função de toda a atuação política que ele teve desde a ditadura militar até os anos 2000, quando ele começou a ser condenado e preso de forma completamente irregular nos processos do Mensalão e depois na Lava Jato com o chamado Petrolão. Só para deixar claro aqui de pronto, né, e limpar essa área, o José Dirceu teve todas essas sentenças anuladas. E não é por um poder inimaginável do PT e sua, enfim, onipresença, onisciência, onipotência frente aos órgãos e às instituições brasileiras. Não, muito pelo contrário. Ele foi condenado num intuito fascista de eliminação de inimigos políticos à época. Para quem não lembra, bom, eu tenho essa memória orgânica, né, gente? Eu sou um pouquinho mais velho que alguns aqui e acompanhei diariamente o julgamento da ação penal 470, chamada de mensalão no STF. Para quem não lembra desse episódio, dessa trágica história do Brasil, nós tivemos um momento de espetáculo, de espetacularização do direito penal. E que dá para denotar, dá para marcar como um dos momentos em que a gente começou a perceber que a justiça brasileira estava virando um espetáculo, virando um circo em relação ao que é o devido processo legal. E isso, com certeza, foi um dos marcos que nos levou até todo o processo de ruptura de 2016 e o golpe legalizado que foi dado na Dilma Rousseff. A gente precisa deixar isso pontuado que tudo isso tem relação. Por quê? Porque foi aplicado um conceito que existe no direito realmente, no direito internacional, existem estudos, existem trabalhos, existem livros sobre o tema, chamado Teoria do Domínio do Fato. Né? Que o próprio autor dessa teoria critica a justiça brasileira por ter utilizado da forma que utilizou. Em tese, o que fizeram com o José Dirceu foi o seguinte: condenaram ele por ele ser quem era e estar na posição que estava, não por algo que ele fez. Entendem? Tem uma diferença aí, né? Não, mas tu é chefe, tu é ministro da Casa Civil, tu tem que saber de tudo. Como fizeram sem a tua visão? Como fizeram sem tua ciência? É óbvio que tu levou dinheiro nisso. Oi? Quer dizer que a justiça julga assim, conforme o que ela acha de você. Entendeu? É por isso que é tão bizarro toda a história fantástica que acontece com José Dirceu, desde esse início de processo do Mensalão até os dias de hoje. Mas o José Dirceu é mais que isso, viu, gente? E é por isso que ele poderia ter sido Lula. O José Dirceu ele foi um líder estudantil durante a ditadura militar. Ele foi preso pelo regime em 68, durante um congresso da UNE. E ele foi exilado, deportado do Brasil, durante uma troca de reféns que a Aliança Libertadora Nacional fez com o governo, com o regime militar. A troca foi o seguinte: uma turma desses presos políticos foi deportada do país em troca de um embaixador que a ALN havia sequestrado. Então, ele tem uma história
de muita luta, de muita resistência e uma história que a nossa justiça não ia apagar, não ia ter como apagar, porque ela transcende mesmo a idade dos juízes que o julgaram, transcende a Constituição de 88. E esse cara, ele voltou ao Congresso Nacional no dia de ontem, na sessão em memória ao golpe militar de 64. Essa sessão foi presidida pelo Randolph Rodrigues, uma sessão do Congresso, portanto, né, que o Randolph é um senador, e ele foi um convidado especial do Randolph para participar e fazer uma fala. E ele fez um discurso muito tocante com relação à democracia brasileira, porque ele atribui a falta de democracia social à questão do problema da democracia institucional. Ele diz no discurso dele, em resumo, em um dos trechos, que o problema da democracia brasileira viver em risco é porque a distribuição de renda é desigual no Brasil. Nós não temos democracia social e, por isso, a nossa democracia institucional vive abalada. Então vejam, ele aproveitou o espaço que ele teve para dar um discurso, para falar sobre o golpe militar, falar sobre democracia, para mais uma vez fazer o debate da desigualdade social no país. E esse é o cara que Sérgio Moro colocou as mãos, trancou numa cela em Curitiba e tentou a todo custo que delatasse o Lula, porque no fim das contas era isso que o Moro queria. Ele queria o José Dirceu preso para que algum dia ele quebrasse e dissesse, tá, o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, é isso que tu quer ouvir? Me liberta. Porque a Lava Jato foi toda baseada nisso, né, gente? A Lava Jato ela foi toda baseada no conceito de delação premiada, em que só a palavra de um delator condenado bastava para prender outra pessoa de interesse. Então, assim, o nosso sistema judicial, nosso sistema penal, ele está num momento de muita fragilidade já tem um bom tempo. Já tem aí, dá para contar, quase 20 anos. E isso, enquanto não mudar, enquanto a justiça e o punitivismo não deixarem de ser espetáculo no Brasil, a gente vai continuar tendo esse tipo de movimento. E eu espero que isso a gente consiga encontrar uma resposta para isso em algum momento no país. Porque sim, esse é um dos pilares do golpismo aqui no país, né, gente? E a gente precisa dar um jeito de limpar a área desses temas. E eu fico muito feliz de ver o José Dirceu de volta ao espaço do Congresso Nacional, de onde, na minha opinião, ele nunca deveria ter saído. Ele foi deputado federal, ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, e ele foi uma das vozes que começou a falar sobre regulação da mídia no Brasil. Por que será que ele incomodou tanto e acabou preso? Né? Fica a reflexão para vocês. Gente, eu vou pedir para vocês aqui para deixarem o like, para comentarem se gostaram. Essa é mais uma edição do Café com Notícia que eu espero que vocês estejam apreciando e que a gente possa continuar fazendo por aqui. Peço para vocês aí que vocês ajudem o canal se vocês puderem. Tem o Valeu Demais, que é um superchat de vídeo gravado. Se vocês puderem mandar para ajudar o canal, eu agradeço. Tem também o Seja Membro do canal. Assinantes nível 3 do Seja Membro recebem conteúdo exclusivo todo domingo. Um vídeo especial que eu faço para membros. Tem também aí o nosso Apoia-se. Com um valor pequeno vocês podem ajudar o canal a se manter ao longo do tempo. Então considerem ajudar o canal. Mas aqui embaixo tem outras formas de ajudar também. Tem o link da Amazon. E, muito importante, tem aqui também o site brasilparasita.com para vocês clicarem, acompanharem, que esse site vai ser o nosso repositório de todo o conteúdo que nós estamos criando nessa Semana Parasita, de 2 a 9 de abril, contra a desinformação promovida pela Brasil Paralelo. Tá? Então acompanhem, eu vou colocar o link do Telegram, o link do WhatsApp também, e eu peço que vocês sigam por ali, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Café com Notícia. Tchau!